Dona Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Bom, a gente faz hoje, claro, aquele catadão de final de semana, as notícias do dia e vamos discutir tudo aqui na nossa Roda da Fofoca. A começar com ele, Vladimir Alves e seus bochichos. Vem pra cá, Vlad. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha, hoje vamos fazer uma análise sobre a existência humana. Não é lição, é o que nós temos que aprender com os famosos dia a dia. Porque, olha, vou te contar, viu? Sobre a existência humana. É necessário. Maravilhoso, uma sessão de terapia hoje aqui, então tá bom. Alessandro Lobianco e suas bombas, vem pra cá, Lobianco. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Temos bomba hoje porque, ó, resolveram tentar me desmentir aí uma atriz. Ah, jura? Isso nunca acontece. Poxa, aí sabe o que eu fiz? Não, o quê? Peguei mais detalhes pra falar hoje. Ah, Eita. então tá ótimo. Aqui é assim, viu? Falou, provou. E olha aqui, vamos também com Gabriel Perlini e suas exclusivas. Pra cá, Perlini. Oi, Sônia, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Hoje vamos falar de uma apresentadora da Record que foi traída Ah, meu Deus. pela melhor amiga, Meu a Deus. Claudinha Bolo de Pote, gente. A gente vai falar daqui a pouco sobre Claudinha Bolo de Pote, a apresentadora da Record. Isso é nome da apresentadora? É um Codinome, meme que a gente né? vai falar daqui a pouco. Mas a Cláudia é real. É que Claudinha Bolo de Pote é um meme aí que os meus amigos lá do Me Conte Uma Fofoca usam. Eu fiquei boiando, Mas é. eu falei, o que eu tô ouvindo? É sério, É a tá bom. apresentadora da Record que descobriu que a amiga dela, a Cláudia, tava pegando o marido dela. Claudinha Bolo de Pote não é apresentadora, é amiga traidora. Que se chama Cláudia, inclusive. Ah, senta lá, Você não Cláudia, conhece tá esse bom? meme da Não. Claudinha Bolo de Pote? Eu vou te ensinar daqui a pouco, Sônia. Gente, ó, vamos girar, nós voltamos já já. Não esqueça que aqui a tarde é sempre sua, é nossa, tá? Em um minutinho. Vamos para as bombas. É Alessandro Lobianco, menino do Rio. Vamos lá, gente. Ó, pedi aí pro pessoal de casa me seguir lá nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. E hoje eu queria dar mais detalhes aqui de um assunto que foi muito comentado também desse final de semana. Sim. E nem esperava tanta repercussão que a gente contou aqui daquela proposta que a Rede Globo fez ali para Elizabeth Savala participar de Terra e Paixão e que teria sido feita ali uma oferta de 20 mil mensais que a atriz teria recusado. Sim. A Elizabeth Savala não gostou da notícia, acho que ela ficou um pouco constrangida, não sei se pelo valor ou se sentiu desprestigiada. E mesmo sabendo que a notícia é verdadeira, ela foi para o Instagram desmentir. Eu queria começar só falando que para ela tirar a foto do Vlad, tadinho, que o Vlad está Sobrou sendo pro atacado. Vlad nessa Porque história? sabe aquela coisa? Alguém manda para você, você nem assistiu o programa, já pega e posta. Sim. E ela postou a foto lá, tá todo mundo marcando o Vlad, Cadê chamando o o Vlad Vlad no de meio fake dessa news. história? acabando A comigo. gente tem Foi essa o Vlad, foto. Elizabeth, fui eu. Vlad. Ela congelou um momento, um print da televisão e ficou no momento em que... Ela Depois de congelou um tempo, print do nosso programa E e eu botou tava na nas minha redes linda. sociais. Era você que Deu estava close sendo no Vlad. Você ganhou propagandado. seguidor, pelo menos, Vlad? Eu ia escrever o seguinte, eu escrevi que aquela pose não me valorizou. E ia falar que não era o autor da notícia. Mas como somos um time, a gente responde por tudo que tá lá. Já que estamos e todos vamos, na a gente geladeira, né, bobagem, juntos, unidos. Toca o barco. Exatamente, né? Que Mas o que doido acontece, isso. gente? Eu peguei mais Tá detalhes. aqui, ó, gente. Vê se dá pra mostrar aqui. Vamos Jogaram ver. o Vlad na fogueira. Olha lá. Aqui, ó. Esse foi o print que a Elizabeth Savala colocou nas Foi, redes foi sociais. E o Vlad não tinha nada a ver tinha com nada essa a ver, história. nada. Que ela, que Corrige. quem printou e mandou pra ela, ou talvez ela mesma tenha printado, pegou o momento errado. Não estava bem aí nessa foto. Não corresponde o nome à pessoa, de verdade. Mas dá para atualizar. que eu Dá vou pra dar mais atualizar, detalhes né? agora. Então, pega a vamos lá. minha foto, Então faz foca um nele, ó. X. Foca nele aqui, gente, ó. Foca aqui, Foca nele, ó. porque senão Foca aqui. eu vou dar uma escorregadinha aqui pro Sai, lado. Fabiano. Foca aqui, ó. Aí eu vou dar Vai, os detalhes Elizabeth. agora. Aí, Elizabeth, você faz um X em cima da minha foto e coloca embaixo. Fake news. Ou senão Pode fica- fazer assim. Ou o Lobianco sozinho, ou todo mundo junto. Exatamente, somos um time. Mas o que E acontece? me marca da Olha, próxima, né? Vai que ganha os seguidores. Na sexta-feira, assim que terminou o programa, eu já tinha postado um tweet falando que a Elizabeth estava preocupada, porque uma pessoa da Globo me ligou e falou: a Elizabeth ligou aqui para a Globo muito preocupada,
para explicar para a Globo que ela não conversou com o repórter, que não conversou com nenhum programa, está muito preocupada. E eu até perguntei, mas está muito preocupada por quê? Foi só, isso é normal na vida de todo mundo, recusar uma proposta aqui. Eu falei, ela está muito preocupada porque ela está negociando a participação dela numa próxima novela das 18 horas, que vai entrar depois do remake Elas por Elas. Elas por Elas. Sim. E a Elizabeth está negociando esse papel na novela das 18, inclusive já estava quando foi feito convite para o Terra e Paixão. E o que o pessoal lá da Globo, minhas fontes, né, que senão a Globo vai estar desmentindo daqui a pouco, minhas fontes da Globo explicaram, foi o seguinte: quando tem um perfil de elenco, por exemplo, o Valci pediu a Elizabeth Savala, mas tinha a Eliane Giardini. Tá. A Eliane já tem um contrato fixo com a Globo até 2025. E é um perfil de elenco bem parecido com a Elizabeth. O próprio Valci Carrasco, que foi lá desmentir e apoiar a Elizabeth Savala, o Valci sabe que nessa novela Terra e Paixão, apenas 4 nomes que ele bateu na mesa e pediu foram aceitos por uma questão orçamentária. O da Elizabeth já não tinha sido. Ele pediu e falaram, vamos fazer então a proposta. Hoje em dia, para quem não está contratado na Globo, os valores estão muito baixos mesmo. Olha, o Antônio Fagundes recebeu uma proposta de R$80 mil por mês para participar de Pantanal, recusou. Que ele considerou indecente. O Esmar Prado recebeu a proposta de R$50 mil para participar de uma próxima novela agora no Globoplay, recusou. Ah, mas 20 mil para Elizabeth Savala, por que não ofereceram 80? O que minha fonte me explicou o seguinte: ela iria entrar agora na novela. A personagem dela ainda vai entrar na novela. Ou seja, é um personagem que não pega a novela desde o início. Sim. É um personagem que entra como uma participação e talvez nem fique até o final da novela. Então eles falaram o seguinte, vamos jogar 20 mil. E o que eu fiquei sabendo é que a Globo nem queria que ela aceitasse para não ter esse gasto extra. Sim. E eles falaram, Lobianco, quando tiver um perfil de elenco parecido contratado pela casa, vai ser esse valor que a gente vai jogar entre 20 e no máximo 80 mil se tratando de um Osmar Prado ou um Antônio Fagundes, porque a gente ainda tem gente contratada na casa. No caso da Elizabeth, a Eliane Giardini já estava cotada porque não é mais autor que define elenco. E ela entra agora, produtor, né? Nos entra agora. Capítulos já. Eliane então, Giardini no lugar da Elizabeth Savala. Pois isso aí. Então, assim, o que eu fiquei sabendo, eu até fiz uma postagem rápida no Twitter quando essa fonte minha da Globo me ligou, postei lá, gente, não foi a Elizabeth quem falou comigo. TV Globo, não foi a Elizabeth. Porque a preocupação dela era nesse sentido. Porque ela está negociando uma novela das 18. Ela ficou Uhum. pensando, pô, se acharem que fui eu, isso pode dar problema aqui para prejudicar mim. a Inclusive, eu fiquei negociação. até sabendo que ela falou com a Globo, que ia desmentir. A Globo até falou, não precisa, pode ficar em silêncio. Ela, não, eu faço questão. Tá. Isso então posto isso aqui, a notícia é verdadeira. Elizabeth Savala negou sim 20 mil para fazer Terra e Paixão e estou explicando aqui que ela já está numa negociação com uma novela das 18 horas para entrar depois do remake de Elas por Elas. Elas por Elas. E não É deve isso. ser por... Aí deve ser Aí por é desde cachê mais não, alto. é um personagem legal, um protagonismo e tal, que Sim. me falaram que Aí é é um outra personagem história. mesmo de peso. E que, no caso, eles acharam uma questão orçamentária ali, porque é uma participação, não pega a novela inteira e talvez não fique até o final. E eles falaram pra mim, assim que ela negou, já ligamos de volta para Eliane Giardini, porque o papel já era mesmo para Eliane Giardini. Porque ela já está Pois é. contratada, não é uma despesa E não extra. adianta o isso. Valci ficar desmentindo. Inclusive o Valci, você sabe que o papel que está com a Bárbara Borges, você também não queria que ficasse com ela. Foi imposição da Globo também por uma questão orçamentária. Bárbara Reis. De novos nomes que a Globo quer trazer justamente porque agora a novela tem um orçamento que não sai mais do caixa da Globo. Aí depois vai lá, advogado nos comentários, falar processo. Ai, vamos conversar. Gente, foi só uma notícia. Tá uma palhaçada essa coisa de processo. Tá uma palhaçada. Eu até respondi lá pro advogado, que até meu amigo, falei com ele, quero ver ganhar, quer processar. E essa abordagem também não é a melhor forma de ficar captando cliente, né? Vamos lá, também não é legal e ele não é réu primário nisso. Mas posto isso aqui é isso. Foi convidada sim, tentou desmentir. Quando eu tenho a notícia bem checada, com fontes verdadeiras, se gritar de um lado, eu vou voltar aqui e gritar de outro e defender minha nota. A notícia é verdadeira. Tá aí, Posto gente.
exposto. É isso. E, por favor, salva a imagem do Vlad, Elizabeth. Por todo mundo marcando o Vlad. Ele não merece isso. Tira, bota só a Bota a minha Bianco, foto e bota com esse do casaco lindo que eu tô aqui hoje, que Mas eu também eu preciso ia te fazer depois um merchanzinho pra ele. Então Tá lindo. bota o X, fake news, e me dá esse engajamento que hoje eu preciso pro casaco. Obrigado. Olha, eu só vou acrescentar que, de qualquer maneira, uma coisa fica muito clara, que, poxa vida, sabe, seja por uma participação especial, seja por uma novela inteira, esse tipo de cachê não justifica. É indecente porque, olha, são, né, parte da história da telenovela brasileira, da televisão brasileira. Acho que a gente deu até tapete vermelho para Savala aquele dia mesmo. Essa notícia então foi vamos dada. retirar. Retirar, diretor? Geladeira. Então tá bom, geladeira pra ela. Mas assim, porque é uma dama da televisão mesmo. A gente frisou muito isso, porque você não deve mesmo ter visto, Elizabeth, o tempo todo foi com a intenção de te defender. Defender no sentido de, mais uma vez, reforçar tudo o que você representa para as novelas brasileiras, não é? E o talento que é absolutamente incontestável. Não é à toa que é uma das preferidas de um autor da dimensão do Valcir Carrasco, não. Os trabalhos dela são sempre brilhantes, realmente. E a gente está falando isso agora, não é? E já tinha falado antes dessa história de vir desmentir uma coisa que o Lobianco está dizendo, que é a mais absoluta verdade. Então, que venha aí a próxima novela das 6, que seja um salário à altura do seu talento e do talento de todos que possam estar recebendo propostas como essa, gente. Sabe, é o que eu falei aqui outro dia, nada contra Jade Picon, mas ela ficou o símbolo das pessoas que nunca fizeram novela, são levadas para o horário nobre e ganham uma grana decente para o tipo de trabalho inicial. Agora, pegar, né, uma pessoa e querer pagar um salário de quem está começando agora na carreira e nem sequer tem experiência, é uma coisa que não pode acontecer, ainda mais vindo da maior emissora do país, uma das 4 maiores do mundo. Gente, isso, no meu entender, só tem uma palavra: desrespeito. Vai além de uma política empresarial, monetária, financeira de uma empresa. Aí está faltando realmente valorizar aqueles que são responsáveis, sim, pelo sucesso que a Rede Globo sempre teve, né, e sempre representou. Isso eu acho um absurdo. De repente, são milhões para um ali e nada para outros que realmente mereceriam ganhar um salário, mas muito, muito vantajoso, muito bem remunerado, na verdade. Né? Só uma coisa que eu queria reforçar, que muita gente falou, mas você não escutou o lado da Elizabeth antes de falar. Gente, desde quando o artista comenta contrato? A última mensagem, inclusive, que eu tentei falar de contrato com a Globo negou. E 2 meses depois divulgaram a contratação, que foi a Paola Carosella. Então eu não me dou mais o trabalho também de procurar artista e Globo para falar de contrato. Primeiro que é sigiloso, não pode falar. Segundo que é mão dupla também, né? Se o artista não concorda com a notícia, liga para o jornalista e conversam, de repente, né? As coisas de repente fala, não é acertam. bem assim, eu vou te passar um posicionamento. Agora, essa coisa de chegar e desmentir é muito feio, porque a gente sabe que é verdade, a gente tem fonte, a gente tem gente ali dentro. Tanto é que quando você ligou para a Globo, me ligaram logo em seguida. E por isso que eu fiz esse tweet, antes até da sua postagem. Tá certo. Assunto encerrado. Encerrado. Último Uma capítulo. grande atriz. Fica aqui meus elogios, que isso brilhe na próxima novela. Inquestionável. Que pra mim é das maiores mesmo, que a gente viu? tem aí. Gabriel Perlini. Vamos lá, Sônia Abrão, vamos falar das fofocas aqui, porque o negócio tá pesado. Antes de tudo, vou pedir pro pessoal de casa me seguir nas redes sociais. Vai aparecer aí embaixo na telinha de vocês, o @Gabi Perlini. Pode me seguir lá no Instagram, lá no Passarinho, que agora tá com um X, mataram o passarinho, Mataram o agora passarinho, tá com um X. verdade. E lá no TikTok também, dancinhas e fofocas, ainda não temos, mas teremos, tá? Mas no TikTok eu tô lá. Você não vai tirar a nossa vontade de comer bolo de pote, não. Não, mas vamos né? falar dela, né? Tá Vamos bom. falar dela, a gente precisa falar. Antes de mais nada, deixa eu mandar um beijo pra esses dois queridos, Thiago Teodoro e o Eduardo Delo Russo, lá do podcast Me Conte Uma Fofoca, que eles que lançaram essa moda da Claudinha Bolo de Pote. E a gente vai trazer aqui porque o nome da traidora é Cláudia. E ela comia bolo na casa da Débora, que é a apresentadora da Record, que foi a apresentadora traída. Exato.
A história, gente, é o seguinte. A Débora Ribeiro usou as redes sociais dela. A Débora ela é apresentadora da Record lá no norte de Minas Gerais. Tá. E ela descobriu recentemente que ela estava sendo traída. Olha. Casada e tudo mais, ela descobriu que estava sendo traída. E para piorar a situação, a amante do ex-marido dela era a Cláudia. A Cláudia Alves, ela deu nome e sobrenome. Ela entregou, que era entregou a melhor total. amiga dela. Meu E aí, Deus. a Débora ficou pistola da vida. Foi para as redes sociais, gravou um vídeo que assim, é engraçado e trágico ao mesmo tempo, sabe? Porque ela usou umas terminologias ali que eu acho que depois a gente vai usar uns pi pra tampar, porque é muito palavrão, sabe? É verdade mesmo, ela xingou com vontade, né? Porque a mulher traída, eu não tiro a razão de ninguém que é traído na Ela hora é que amiga solta da os minha cachorros, mulher. né? Porque, olha, sobe o sangue, ainda mais com uma pessoa que frequentava a sua casa. Olha as coisas que a Débora falou no vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, olha. Quantos bolos eu fiz pra você comer comigo, né, Cláudia? Nós tomamos muitas cervejas. Antes você foi a minha confidente. Aí depois ela solta ali um calhamaço de palavrões, né? E é importante falar que essa Claudinha, ela não vende bolo de pote. Tá, mas vai vender. Mas ela vende semijoias, entendeu? Então aí é a Claudinha da semijoia. Fique atento com a Claudinha da semijoia, viu, gente? Agora, É é amiga outra, da minha é mulher. outra perigosa, porque ela pode muitas vezes tentar atentar contra o seu marido aí, segundo o que aconteceu com a Débora. A gente tem um vídeo pra mostrar, Sônia. Podemos Ah, mostrar? Tudo bem, vamos, né? Mas assim, a culpa não é só da Claudinha. Não. É o marido, onde é que entra nessa Não, história? é uma traição dupla. É traição É uma traição Claro, dupla. Lógico. Você é traída né? pelo seu marido e é traída Então pela aquela sua história, melhor você amiga. roubou o meu marido aqui. Que não, é ele que isso, foi, né? né? Ele que Ele que foi. Agora, não comam mais e não deixem em casa bolo de pote e nem geleia. É verdade. A Shakira Geleia. descobriu pela Shakira. Bolo geleia, de né? pote atrai É traição. verdade, a Shakira. Olha só, a gente vai acabar com descobriu. todo um negócio e todo um comércio de bolo de pote. Não, mas eu imagino assim, né? Você faz bolo pra sua amiga que olha, transa com amiga seu da minha marido, mulher. quer dizer, é Eu sou fogo. sempre a favor de expor e detonar o traidor. Mas nesse caso, como era a melhor amiga, Os entra no bolo da dois. traição. Eu acho que ela entra. comia o bolo com a amiga Amiga da minha e mulher. tomava um chá bem dado com o marido da amiga, né? Tudum. A digestão era com o marido. Vamos conferir esse vídeo, vamos lá. Boa noite, meu povo. Muita gente querendo saber se eu separei, se eu não separei. Eu separei. Meu marido quis separar de mim desde outubro do ano passado. Eu estou separada. Por quê? Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Cláudia Alves, aquela vagabunda. De semijoias. Tá? Semijoia. E eles me enganaram por muito tempo, mas eu sabia que era mentira, eu sabia que eles estavam juntos, mas hoje eu tive a certeza que eles realmente estavam juntos, tá? E assim, eu passei por muitas coisas, minha separação não foi fácil, meu marido quis separar rápido, quis o divórcio rápido pra assumir essa vagabunda, né? Né, Cláudia Alves? É você mesma. E aí ele está com ela. Ela era uma pessoa, minha amiga, né? Amiguinha de dentro da minha casa. Olha. Quantos bolos eu fiz pra você comer comigo, né, Cláudia? Claudinha, bolo de Nós tomamos muitas cervejas antes, você foi minha confidente e você é uma vagabunda Meu Deus. que pegou o meu marido pra você. Não que eu tenha menor amor por ele. Eu espero que vocês dois se explodam juntos. Você vai ser a desgraça dele e ele vai ser a sua desgraça. Parabéns pra vocês Ótima. dois. E você era de dentro da minha casa. Ela é amiga da minha mulher. Eu adorei. Você vai ser a desgraça dele E ele vai ser a desgraça. desgraça. Eu adorei a Débora maldição apresentando tá ele. lançada. Olha, tapete vermelho pra Débora. Claudinha de pote na geladeira. Claudinha bolo de pote vai pra joia. Essa é a Claudinha da semijoia. É, Pode confundir. a Claudinha bolo de pote você pode continuar comprando bolo com ela, mas a da semijoia você foge, ó. Ela foi com fé e vontade de gravar esse Eu vídeo. não amo mais esse homem. Olha, mas é porque ela tá bem hoje pra fazer esse vídeo. Sim, mas que ela tenha imagina o sofrido. tamanho da dor, gente. Eu tô rindo com pelo amor de respeito, Deus. tá? É verdade. Não, a gente tá rindo passa um no filme geral. nessa Situação, É. assim. Sei lá do que a gente tá rindo. Do bolo de pote, vai. Não
Não é, porque assim, é muito inusitado. Ela não teve nenhum filtro. Ela foi para lá e disse o que ela tinha para dizer. E debaixo dessa atitude que muita gente acha que não é elegante, mas é absolutamente verdadeira, e ela praticou um sincericídio aí, porque ela está sendo muito detonada também, né? Você imagina o tamanho da dor, porque se traição já é uma coisa complicada, vocês imaginam uma dupla traição. Você perde duas pessoas da sua mais absoluta confiança, o marido e a melhor amiga. Ela fazia bolo para a amiga, gente. Ela tomava cerveja com a amiga era confidente dela. E fazendo uma traição deste tamanho, dentro da casa dela, então dá para entender. A gente pode nem concordar, sei lá, para mim é muito esquisito ver alguém se colocar numa posição como essa, de total exposição, né? Mas, ao mesmo tempo, você entende de onde vem. A origem disso é uma dor sem tamanho, que eu acho que ela vai demorar um bom tempo aí para elaborar, por mais que ela diga, eu não gosto mais dele, não sei o quê, já gostou, vivia junto, pelo jeito não queria separação. De alguma maneira, eles estavam ali vivendo juntos. De repente, pintou uma outra mulher na vida dele, ele pelo menos teve a decência de querer se separar, e apressadamente. Quer dizer, ele abriu o jogo nessa história. Mas antes de abrir o jogo, olha o que eles aprontaram pelas costas dela. E quando ela vem a descobrir isso, aí ela perde realmente os eixos. E aí ela vem a público e entrega a Claudinha bolo de pote. Agora você imagina. Sônia, os meninos vão pular de alegria com você fazendo Claudinha bolo de pote. Você não tem noção. Você imagina se ela comprou alguma joia dessa Claudinha bolo de pote. Deve ter comprado. Ela Deve ter comprado. Ela deve ter jogado fora. Acho que bolo de pote ia lá até pra mostrar. Mostrar. Que oportunista essa bolo de pote. Gente, não Mas dá. ela tava guardando A gente isso, ri da maneira debochada Ela como ela estava, comprou. quando ela Por teve a desde setembro, confirmação. ela estava esperando confirmar Ela mesmo. confirmou e ela foi dizer o que ela achava. Bolo Ele de foi pote ela entregar, falar né? alguma coisa? Então, até agora não temos nada de Claudinha aí no rolê, tá, gente? Mas é isso que o Vlad estava comentando. A maneira como ela se colocou ali no vídeo é uma maneira que permite a gente fazer todo esse gracejo, porque ela tá segurando o riso ali também, Sim, né? sim. Ela sofreu a dor E já faz um dela e tempo, tudo né, mais, que- já tem um Já, tempo. já. Só que eu acho que tava tão entalado Tava aqui na entalado. garganta Sim, dela, porque ela soltou sim. um vagabundo É o jeito com tão despachado gosto, dela, tão né? gosto, E assim, muitas pessoas, muitas mulheres se identificam, né? Então tem hora que você vai rir porque é muito explícita a fala, dentro da situação minha como casa. essa, dentro da casa O dela. meu marido e a minha melhor amiga Ai, que é tá muito todo baixo. dia aqui em casa comendo bolo. É muito baixo. Virou a cobertura do bolo do meu baixo. marido. É muito sujo, não é? Sei lá, de repente dá uma zebra, você se apaixona pelo marido da sua amiga. Tchau! Não vai mais que ela frequentar a falou? casa, inventa alguma coisa, muda de cidade, muda de planeta, mas não vai trair a pessoa, né? Eu acho assim, É sacanagem, muito né? triste, Não pode. muita Ela sacanagem. falou que eu quero que vocês se desgracem todos, foi isso? Eu Ela achei vai ser a ótimo. desgraça do outro. Não, é verdade. A mulher do jogador do Hulk, Verdade. né? Era A sobrinha. a sobrinha Sabe dela, que eu não entendo? sabe? É como uma mulher leva adiante um relacionamento com um cara que conheceu traindo a melhor amiga dela. Sim, Como é que ela sim. confia depois É nesse como cara? que acha que não vai acontecer com ela, a Imagina, mesma coisa. um cara que não tem o menor escrúpulo nesse Olha. sentido. A menor responsabilidade afetiva. Essas trapaças da vida, sentimentais, novos amores. Às vezes você leva cada trombada na sua vida que você não está esperando. Mas a maneira como você vai lidar com isso tem que ser decente. Né? Tem que ter responsabilidade afetiva. Você tem que pensar na outra parte que divide ou já dividiu a vida com você. Então, fazer assim, da maneira como foi feita, sei lá, a Débora está coberta de eu razão. também. Tem né? aquele ditado, né? Eu não tenho culpa pelo que aconteceu, mas eu tenho culpa pela forma como eu me vou comportar a partir do momento que eu sim. identifico o que aconteceu. Exatamente, eu sabe? Se acredito apaixonar muito. por outra pessoa, acontece a rodo por aí. O jeito Sim. que você vai lidar com isso, sem magoar, na medida do possível, né? Ou o menos possível, quem já dividiu a vida com você, pelo menos respeitar essa pessoa em nome de uma história que já foi vivida, isso faz toda a diferença. Isso mostra quem você é de verdade ou não. Eu acredito muito na lei do retorno, sabe, Sônia? Quando ela fala, você vai ser a desgraça E ele é a e ele vai ser a sua desgraça, não duvide
duvida muito não, Claudinha Bolo de Pote. Realmente Logo, vai logo, ser Claudinha isso. Bolo de Pote vai ser atraída. Com certeza. Com né? certeza, viu? O tamanho do chifre vai ser maior do que o da Débora, viu? Exatamente. Bom, vamos falar de uma coisa séria agora, que é a história que também viralizou muito nesse final de semana, de que a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, estava com o filhinho da Marília no colo, com o netinho dela, quando se aproximou uma sósia da Marília Mendonça perto do menino. E aí a gente vê nitidamente que ele fica confuso, ele é muito pequeno, né? Ele não entende quem é a mãe, quem é a avó. Ela já falou que, né, agora ele só a chama de mãe, porque é quem está presente, quem o está criando, que ele fica feliz quando ela vai em festinha de mãe na escola, porque ele sente que ele, como os amiguinhos, tem a mãe dele lá. Mas assim, ver uma criança que eu acho que ele tem 3 anos agora, ele vê alguém que ele pode nem lembrar, teoricamente, que seja a mãe dele, porque quando a Marília morreu, ele era muito pequenininho, mas se sente nitidamente que ele fica confuso. Alguma lembrança veio na cabecinha dele. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma crença minha, uma maneira como eu vejo as coisas, tá, gente? Ele não aceita aquela mulher. Porque se ele tivesse você vê como criança conhece mãe por outros caminhos que não são aqueles que a gente imagina. É um sexto sentido, é uma sensibilidade muito especial, essa coisa de mãe e filho, essa ligação, ela é lá de cima, espiritual, sabe? Ela é espiritual mesmo, porque ele, né, que pode ter reconhecido, achado alguém parecido, muito familiar com alguém muito próximo dele, ele não se jogou nos braços, ele não se aproximou, ele não abriu um sorriso, ou seja, bem no fundinho dele, desse coração, dessa cabecinha, ele sabia que não era a mãe dele, ele sabia que não era a mãe dele, e a partir daí se começou a detonar a dona Ruth. Por que que ela permitiu que essa moça se aproximasse? Porque seria, né, óbvio que alguma coisa poderia despertar no menino, ou boa, ou não tanto, ou ficasse neutro, mas era mais difícil, porque realmente ela é uma sósia, né? E a partir das críticas negativas das redes sociais, a dona Ruth inverteu o papel, começou a falar que a menina que não tinha nem noção, quando na verdade quem deveria ter tirado o neto dessa situação foi ela mesma. Ela permitiu, vocês estão vendo, ela entrou do que parecia uma brincadeira. Olha quem está aí, olha quem está aí. Ou seja, ela abriu espaço total para isso, não é? Não deveria, na minha visão de mãe, parece que psicólogos veem de uma outra maneira, mas na minha visão de mãe, não permitiria. E eu acho que a leitura do que aconteceu com o garotinho é muito clara, sabe? Ele detectou alguma coisa familiar, mas ele sabia ao mesmo tempo que não era a mãe dele. Ele não abriu espaço para ela de jeito nenhum. É o momento que você vê a cena, eu acho que dá para refletir em cima. Vamos ver agora. Aqui, Léo. Léo. Com ele essa noite, acredita? Aqui, Léo. Léo. Com ele essa noite, acredita? Olha lá, de óculos, loira, de tudo. E a mesma armação de óculos daquela última foto da Marília, sabe? Ela tá com o visual atualizado, entre aspas, né? Da Marília. Assim que ela aparece, a avó, sabe? Deixou acontecer. Essa é uma fase. Certo. Você pode é ter mãe, sido você... ingenuidade, pode não ter sido da dona Ruth, claro, não foi de propósito, mas ela acabou sendo o centro desse momento esquisito para o menino. Sim. Paulo. Sônia, você é mãe, eu acho que você vai poder falar isso melhor do que ninguém, mas eu por ter estudado, né, sou formado em psicanálise também, Sim. eu estudei bastante, principalmente essa fase da formação da criança. Sim. E essa idade, até os 4, 5 anos, tem coisas que acontecem na vida da gente que traumatizam a gente, vão se manifestar lá na fase adulta. É verdade. Então, assim, a gente não sabe, agora tá todo mundo caindo em cima da dona Ruth e tudo mais, a gente não sabe que tipo de gatilho esse tipo de situação pode provocar no menino. E a dona Ruth não tem que empurrar a culpa para outras pessoas, porque se ela tivesse tido o menor senso de noção naquele momento de que aquilo poderia desencadear uma situação
de constrangimento pro menino, Nossa, ela que já não teria tão- evitado, Não teria sabe? posado para essa foto, gente. Desculpa, Não. a gente não quer criticar uma avó tão carinhosa, porque o que ela faz pro menino, É ela demais, realmente é a mãe do Léo, não é? E criticar alguém que perdeu a filha da maneira, inclusive, como ela perdeu a Marília Mendonça. Mas nesse momento aí, a atitude dela foi infeliz, Foi. pelo menos, né, numa primeira leitura aqui de todos nós. Porque o que interessa para todo mundo é a criança, bem-estar é o dele. bem-estar da Total. criança. Não interessa se a avó, mãe vai ficar chateada, não vai ficar chateada, vai mudar, transferir a responsabilidade para outro ou não. A gente focou na criança e realmente ficou meio complicado. A cara de né? constrangimento dele ali é Ele fica nítida, procurando. né? De quem ficou perdido Exato. ali na E tem um situação. momento que tá com a nuvenzinha ali pra mostrar o rostinho dele. Mas tem um momento que ele faz um rostinho assim de negação. Que ele faz uma carinha feia. Eu acho que assim, ao longo da vida dele, ele vai presenciar muitas homenagens Claro. pra mãe, ele vai se acostumar com isso, vai achar isso muito bonito. Mas nesse momento, é como o Perline falou, é uma criança que ainda não tem idade para ter uma terapia, é uma Sim. criança que ainda vai formar com calma na cabecinha dele exatamente quem é minha mãe, o que ela representou, como as pessoas se espelham na minha mãe. Mas isso ainda está em formação, né? Ele ainda não tem essa lembrança, ele ainda vai construir isso e aí sim você abre essas homenagens, abre isso tudo de uma forma porque natural. ele não tem essa lembrança, mas assim, a dona Ruth sempre falou que mostra as imagens da fotos. Marília e fala, essa é sua mãe, e tenta fazer a distinção de avó e mãe, essa coisa toda. Quer dizer, essa imagem, de alguma forma, Ele está tem, né? introjetada Tá da ali própria no convivência cognitivo com a dele. mãe, e porque isso vem sendo alimentado nele, né? A figura da mãe dele. Agora, também a gente precisa falar para essa moça que nem sequer parou para pensar no que ela poderia desencadear na criança. Ela está mais, assim, encantada, fascinada, acredito eu, com o fato dela ser sósia de uma das maiores estrelas da música sertaneja do nosso país. Acho que é a maior, na verdade. E aí, sem pensar no garotinho, aí chega perto, aí conversa com ele, aí tira a foto, porque essa foto foi totalmente consentida, certo? Então, gente... Aí Eu depois acho a que gente realmente... não sabe, né? Depois ele vê a mãe cantando numa foto, É, aí lembra da sogra, é fica, muito será que ela ainda tá lá? delicado. Meu Deus. Exatamente. E a criança é inocente, Fecha, né? Vlad, que a gente vai chamar a psicóloga Suzy Camacho, que vai falar pra gente o lado dela de especialista. Ela, inclusive, é totalmente voltada para as crianças, Aí eu né? imagino que a avó e a sósia não estivessem mal intencionadas. Não, em de uma das jeito duas. nenhum. Às vezes penso assim, será que eu consigo suprir um pouco da falta que ele está sentindo da mãe? Mas assim, quem organizou esse encontro, não sei se foi a avó ou se foi a própria sósia, errou. Porque a criança é inocente, Muito. naquele momento a criança fica olhando, procurando para todo mundo sem achar e sem entender o porquê, e não tem o elo de ligação com aquela pessoa. Por mais que ela seja parecida com a mãe, é a mesma coisa de Ele você deixou mostrar um isso personagem, muito claro. mostrar qualquer pessoa. Então eu acho que erraram em fazer isso, por mais que tivessem boas intenções. Mas não se faz isso com uma criança inocente. Mas de jeito Ficaram nenhum, devendo dessa de vez. jeito nenhum. Ficaram mesmo. E vamos agora com a psicóloga Suzy Camacho. Vamos ver o depoimento dela. Olá, Sônia. Olá, Oi. meus queridos amigos. Que bom estar com vocês novamente. E é muito pertinente o assunto que vocês estão abordando, porque vai auxiliar muitos outros adultos que, em determinadas situações que são imprevisíveis, não sabem como reagir para proteger a criança de situações que possam traumatizá-la. Então, vamos explicar em primeiro lugar que o trauma, ele só se estabelece pela reação, pela interpretação que o adulto que está ali para proteger a criança, para salvaguardá-la, responsável por ela, tem. Ou seja, se a reação é desmedida, é uma reação muito negativa, sabe? De grito, de medo, de choro, enfim, a criança vai assimilar que aquele tipo de situação é de risco, é de perigo, é uma situação ruim. Então, a reação é que faz com que a criança interprete que aquilo de fato é negativo, porque lembre-se que a criança aprende por observação. Então, a criança observa muito o adulto para saber se a situação é boa ou ruim. É assim que ela aprende. No caso em questão, a reação da avó
foi positiva, no sentido dela ser acolhedora com a fã, dela ser simpática, sabe? Continuar brincando com o Léo. Ele ficou assim, observando, evidentemente, porque é uma situação nova, não é? Até uma pessoa que ele não conhecia, embora fosse parecida com a mãe. O que pode só ser concluído é essa explicação. Olha, você tá vendo aquela pessoa? Ela é muito parecida com a sua mãe, mas não é a sua mãe. Você sabe que a mamãe está, e aí fala de acordo com a religião onde estaria pós a morte. Olha, ela tá com o Papai do Céu, ela tá no céu, enfim, e só. Ou seja, o nosso poder enquanto adultos para proteger as crianças que estão ao nosso redor é sempre mostrar o lado positivo da situação ruim. E isso vai ser levado para o resto da vida. Eu acho que faltou a segunda parte, então, né? Faltou complementar para que ele entendesse melhor e não ficasse tão De repente, perdido. antes desse encontro, né? Já conversa, ó, a vovó vai te mostrar uma pessoa que era igualzinha a sua mãe, que tá aqui homenageando, mas eu E o ainda ideal acho era muito não ter cedo. tido o encontro. Faz um encontro só com a mãe, posta foto, exatamente. agradece. Mas... Eu acho que já ia doer no coração da Dona Ruth, se fosse só ela e a sósia, né? Parece muito, ainda mais caracterizado. Olha lá, você não, né? Você olha e você acha que... lembra, né? Lembra. Mas, assim, eu acho que então teria que ter sido falado realmente para ele, explicado depois. Não aconteceu. De qualquer maneira, gente, olha, acho que seria melhor não ter acontecido. É um né? pecado, né, que fizeram com o menino. É verdade, ficou muito novinho e a gente espera que esse constrangimento dele, essa confusãozinha que ele ficou aí, já tenha passado, né? Foi no final de semana, então, se Deus quiser, já desanuviou tudo isso. Mas olha só, o que eu volto a frisar é isso, é uma coisa que a gente só sente, não dá para explicar de onde vem. Que ele sabia que não era mãe, ele sabia que não era. Isso é bonito, né? É uma ligação. Ele ficou perdido exatamente por isso, acredito eu, porque ele achou parecido, ele achou familiar, né? Embora ele não tenha essa definição concreta de mãe, mas ele sabia que era alguém que parecia alguém que para ele era muito importante, que em algum nível está aqui dentro dele, mas que não era. Ele não precisou nem que falassem com ele mesmo sacou. Natural. Né? Não jogou os bracinhos, não abriu um sorriso, não demonstrou nenhum interesse especial naquela pessoa, muito pelo contrário, ele ficou observando, quieto na dele, com o olhinho para lá, para cá, tentando adivinhar o que estava acontecendo, mas não conseguiu entender essa história, né, Vlad? Assim, a gente fica pensando, né? Outras situações as pessoas acabam fazendo para que os seus filhos não sofram ou tente suprir a sua saudade, né? Mas a gente vê que o menino, parece que ele está procurando uma explicação para aquilo. E não acha. E não acha. Nossa, é uma coisa assim quebra a cabeça, não fechou para ele. Ele falou, alguma coisa não está batendo. Espero que na cabecinha dele isso seja bom. Gente, mas na cabeça de quem pode passar uma coisa dessas? Uma cópia da mãe se apresentar para o filhinho. É muito, sabe, estranho. Precisa saber quem organizou esse encontro. Acho que ele tá com 3. Exatamente. Quem teve a ideia? Ele está com 3, é muito pequenininho, gente. Não podia. E que eu espero que a sósia não se aproxime mais do menino. Dá um tempo nessa história. Vai para show, vai para as redes sociais, quer realmente mostrar um trabalho em cima dessa semelhança. Ok, sósias existem no mundo inteiro. Agora, mexer com o filho, aí eu achei que foi pisada na bola. Que cedo. Fala, Foi mesmo. Não, eu acho exatamente isso, viu, Sônia? Porque assim, fora essa sósia, né, que nem é tão parecida assim, mas ainda lembra, né? Não, eu acho que lembra. Ela lembra. Não parece, Tem várias sósias distribuídas aí pelo país da Marília Mendonça. Eu acho que isso também pode ficar de alerta aí para todas as outras que tentarem se aproximar da família para ter esse cuidado, assim, sabe? Tem uma criança em jogo, né? Acho que essa criança, ferida, ela já nasceu traumatizada, não nasceu traumatizada, mas ela já é traumatizada. Ela tem uma ferida aberta emocionalmente, ou se tem.
Vamos lá, vamos brincar um pouquinho aí e faturar um prêmio muito legal, porque o Festival de Prêmios, ele é uma forma de você aí de casa se divertir e ser premiado todos os dias aqui com a gente. E tem prêmio agora mesmo para você. Pode colocar o QR Code na tela, diretor. Olha, você vai ganhar hoje uma escova modeladora capturando o QR Code. Você quer deixar o seu cabelo impecável, como é uma facilidade, nunca foi tão simples e rápido, viu? Ganhe prêmios de segunda a segunda com um Pix de apenas R$5. Então não perca essa chance não, eu tenho certeza que você vai amar esse e todos os outros prêmios dessa temporada imperdível. Já pode tirar o QR Code, nós já temos o ganhador do dia. É assim, ó, VaptVup. Então, entra já no site e concorra. Amanhã tem mais prêmio para você aqui no nosso A Tarde é Sua. Participe, Festival de Prêmios são os melhores prêmios, eles estão aqui, tá certo? Vamos girar, nós voltamos já já. Vamos para as nossas mensagens, Twitter e Instagram. Vamos lá. É o Lip Felipe, É. Estou de férias e me divertindo com o programa de hoje. Fofocas e alegria com Alto Astral. Mandem um beijo para Capanema, cidade do Pará. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo. Beijo para Capanema, né? Quando você voltar a trabalhar, leva o celular e assiste lá, escondido. Que legal. Vamos para a próxima, vamos lá. Vamos lá, a próxima é do Alan Guedes. Boa tarde, bolo de pó. Pronto. Olha o que você fez, Peline. Eu ri muito com respeito, essa é boa. Essa é Eu não boa. fiz nada, gente. Só trouxe um meme aí pro programa. A tá tudo Associação certo. de Boleiras de Pote pode ir pra cima do Pelinho. Não, pra cima de mim não, pra Atrás cima da Cláudia. do Edu e do Thiago, pô. Vamos para mais uma, acho que dá tempo. Vamos lá. Vamos lá, Rose Black publicou. Olá, a bancada da Tarde é Sua. Estou aqui em casa, do lado do meu filho, assistindo a Tarde é Sua. Olha. Deus parabéns para o meu filhão Danilo. Parabéns aí pro Parabéns, Danilo, que tá fazendo Danilo. aniversário. Muito Felicidades. legal, viu? Felicidades para vocês aí. Valeu. Legal. Beijo. Tchau. Vamos ver se tem mais. Dá tempo, diretor? Eu fico É a chamando. Lila, não, sei. tem que dar tempo. Tirem o Vlad da geladeira, ele tem razão. Coloca a Lila Cuidado pra junto. você não entrar. É, Lila, cuidado. É verdade, Lila. Você pode falar. Tira um, mas sai não. outro aqui, hein? Cuidado. Ai, ai. Tem mais mensagens, vamos ver. A última, A que última pena. é da Quem Andréia vai ler? Silva. A tarde é sua, Sônia Abrão, Elias Abrão. Não concordo com a Ruth se colocar no lugar da mãe do Léo. Ela não é mãe, é avó. Chamá-la de mãe tá errado. É. Tá Outra aí, boa né? discussão, Fica o né? registro, outra boa discussão mesmo. Isso é importante e a gente vai continuar sempre levando essas discussões para vocês, tá certo? Mas agora é hora de ir embora, Ah, vambora, já? Foi gente. Então é isso. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Tchau, Vlad. Tchau, Lobianco. Obrigado, Tchau, Perline. Sônia. Tchau, gente. Até amanhã, 3 da tarde, com mais uma. A Tarde é Sua. Bye, bye.